Olá pessoal, salve racional superior. Essa live, aliás, esse vídeo, eu não estou ao vivo, desculpem. A gente acaba falhando em alguma coisa, né? Então, como eu tinha prometido falar vários vídeos sobre o pensamento, para iniciantes ou para quem quer saber o que significa cultura racional, o que é cultura racional, como a cultura racional ela se desenvolveu na Terra, através de quem? E esse hoje não é esse assunto que hoje eu vou tratar aqui. Eu vou tratar das primeiras palavras que Manuel Jacinto Coelho, que foi uma pessoa comum assim de matéria, que por ter, como a gente pudesse conhecer, algo extraordinário fora daqui da Terra, não poderia ser de outra forma. Então a cultura racional foi ditada por ele, ditada, não foi, ele não escreveu, ele não pegou, vamos dizer assim, na época que ele estava escrevendo cultura racional, ele não escreveu com a caneta, depois mandou ir para a gráfica e fazer, ou ele, se eu tivesse uma datilografia, não. Ele ditou tudo que está escrito nos livros de cultura racional, no Universo em Desencanto, foi ditado. Aqui mesmo, nesse segundo volume, dá a conhecer a vocês o segundo volume da obra, um pouquinho sobre esse assunto, né? Por que que ele não escreveu, e sim ele ditou. E aqui também, como eu vou falar do pensamento, eu dei uma lida assim por cima e vi que desde a primeira página até a página 57 do primeiro volume, eu não tinha achado a palavra pensamento. Depois eu achei aqui na página 57. Então, na página 57, ela está a primeira vez depois dessa frase que foi dita as primeiras palavras, que foi ouvida, né, uma voz suprema para o aparelho, para a pessoa de Manuel Jacinto Coelho. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu, e para conhecer a definição do eu e do tu, que são aparelhos elétricos e magnéticos, formados nessa natureza, que é um conjunto elétrico-magnético, e por serem aparelhos elétricos e magnéticos formados por essa natureza elétrica e magnética, é que são igualmente uma máquina com seu motor. Então, o funcionamento da máquina, do organismo de um ser humano, ela funciona através da natureza, que é elétrica magnética, a
natureza, no sentido assim, global ou universal, como um universo em que conhecemos todas as coisas que vemos, o sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e vegetais, a natureza como um todo, como uma matéria, mas que ela não é só uma coisa inerte, ou ela é viva, ela é viva. Então, ela é viva através desses dois fluidos, elétricos e magnéticos. E aí vem a palavra, aí vem aqui no próximo parágrafo, sendo a palavra pensamento, que eu encontrei agora nessa página 57, a palavra pensamento. Sendo a cabeça é um relógio, assim sendo, a cabeça é um relógio que recebe os fluidos elétricos e magnéticos, que são os pensamentos. O eu é a casa do fluido. O fluido elétrico e magnético irradia sobre o eu da pessoa. O fluido elétrico e magnético irradia sobre o eu da pessoa. Só que daí a pessoa vai dizer assim, o que é o eu? O eu é o que a pessoa vê. O magnético ninguém vê, ele é uma energia mais interna. Ele é mais interno. E o eu, ele é radiante. Ele é radiante, ele é elétrico, ele irradia sobre o eu. Ele irradia sobre o eu. Então, o fluido elétrico e magnético irradia sobre o eu da pessoa. O tu é tudo que se vê da pessoa, sendo a pessoa dois em um só. Por dentro trabalha o fluido elétrico e magnético, que são os pensamentos. Os pensamentos maus são radiados da parte magnética. Os pensamentos bons são da parte elétrica. O pensamento é um fluido. O fluido vive dentro da pessoa elétrica e magnética, e por isso as pessoas não param de pensar devido a estarem ligadas essas duas correntes por serem feitas e formadas dessa natureza assim. Então, são aparelhos elétricos magnéticos que captam todas as intuições, todas as comunicações, que são os pensamentos, todas as ideias, enfim, tudo que entra dentro da pessoa, que faz com que a pessoa pense uma infinidade de coisas, é o fluido. Assim, entra o fluido elétrico magnético no aparelho, que é a pessoa. Também entra a imunização racional, que é o fluido diferente dessa natureza, desse conjunto elétrico magnético. Então, o pensamento é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. A pessoa sente, mas ela não vê. Então, toda vez que eu estou pensando, eu estou sentindo. E toda vez que eu não estou sentindo nada, é porque eu estou fazendo as coisas assim, automaticamente. Não sentindo nada. Não sentindo nada. Então, hoje a gente não tem muito tempo de sentir muitas as coisas, ou todas as coisas que estão fazendo, né? E esse propósito de ter o sentimento mais apurado, ele está mais na parte elétrica. O pensamento, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais aparente, ele aparenta mais que a pessoa tá bem, mas que na verdade ela fica nesse joguinho,
desse pêndulo, né? Porque como o relógio aqui tá falando que o relógio é um centro, a cabeça, né, um relógio que recebe os fluídicos, a natureza também ela é um todo. Então, a pessoa fica ali como um centro, né? Ela fica com um centro e a natureza que compõe todas as coisas do universo, e a pessoa fica ali recebendo todas aquelas informações. É como se fosse um alimento, que se a pessoa não tivesse como ela ter todos esses fluidos, esses pensamentos, ela seria como se fosse um boneco de pano, um boneco de uma lata, né? Um boneco de lata, né? Um robô, né? Um robô até desligado mesmo da energia lá, né? Que faz ele funcionar, né? Colocar na tomada. Então, ele tá nos explicando aqui a forma da gente entender o pensamento no sentido assim, se eu penso todas as coisas que eu penso é de mim mesma, ele fala que nós somos casa do fluido, a casa do fluido que ele está compondo a composição da nossa casa do fluido elétrico-magnético. Ele mora dentro da gente. Então, por isso que não paramos de pensar. Pensamos noite, dia e noite. Não tem como parar o pensamento, que é a casa do fluido elétrico-magnético. Então, ele está descrevendo que o pensamento, sendo a pessoa, dois em um só. Por isso que vem aqui a primeira frase: quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu, e para conhecer a definição do eu e do tu, que são os aparelhos elétricos e magnéticos. Então, é dois em um só. Uma hora, um minuto, um segundo, um meio minuto, um meio segundo, é um pensamento, é o elétrico. Aí daqui a um pouco o ponteiro já andou, né? O ponteiro já andou e daí já é outro, né? É a imaginação. E aí fica passando todos esses pensamentos. Pensamentos e imaginações, pensamentos e imaginações, pensamentos e imaginações. E o fluido elétrico e magnético são os pensamentos. Então, o pensamento, eles são dois fluidos, o fluido elétrico e o fluido magnético. Os pensamentos maus são irradiados da parte magnética e os pensamentos bons são da influência elétrica. Então, a pessoa vai passar assim, então, esses pensamentos maus que estão passando pela minha cabeça, para que eles servem? A pessoa vai ficar assim, como dizer assim, nesse questionamento com ela mesma, né? Quando você vai conversar com uma pessoa, você está falando alguma coisa negativa, daí a pessoa falou assim: para de pensar negativo, pensa positivo. Então, na próxima, espero que vocês ainda tenham muita curiosidade de saber tudo sobre o pensamento. Então, se gostou até aqui,
se gostou até aqui, porque vai muito vídeo para desvendar todas as coisas do pensamento, tudo que é o pensamento. Se você gostou, né, faça essa gentileza, dê um like, compartilhe com mais pessoas, né, seus amigos no WhatsApp, no Facebook, em algum grupo que possa interessar esse assunto. Eu mesmo faço isso lá eu tenho um grupo estudantes de cultura racional. Eu ainda não deixei o link aí, vou deixar o link para as pessoas, porque eu tô compartilhando lá nesses grupos, para que as pessoas possam assistir lá as pessoas que vêm pedindo para participar do grupo, para solicitando, né, para ser membro do grupo Estudantes de Cultura Racional. E ative o sininho para que você possa continuar sobre tudo que eu vou descrever através de todos essa explanação toda, vou explanar todo o que é o pensamento, como ele foi feito. Então tem que ir aos pouquinhos, porque aqui estou falando do primeiro volume, que ele é mais básico, depois ele vai se aprofundando mais, através do meu conhecimento, porque não são todos os livros que estão falando de pensamento, né? É um estudo já que eu fiz, e pela minha própria experiência, no sentido assim, o que eu sei, o que é meu pensamento, o que não é, o que é o raciocínio, porque estamos falando de cultura racional, estamos falando de raciocinar, de raciocínio. Então, né, aproveita, já dá um like aí, para você ficar, né, sendo uma pessoa mais, né, se você é estudante de cultura racional, você também às vezes, né, fica naquele questionamento, eu estou estudando cultura racional, por que ainda estou pensando e não raciocinando, né? Tudo isso, tudo isso ele tá aqui no primeiro volume, resumidamente. Mas como a gente precisa de se aprofundar em outros fascículos, né? E saber o que é de verdade, o que é realmente, o que é a realidade do pensamento, o que é a realidade da imaginação, e o que é o propriamente dito raciocínio, que é tratado na cultura racional. Até mais. Desde já te agradeço a todos. Até mais e continue assistindo esses vídeos para saber mais sobre esse assunto do pensamento.